pessoal, Macete Palpites para mais um dia de palpites esportivos. Agora fique com os nossos palpites esportivos para este dia. Liga dos Campeões. Temos a equipe do Borussia Dortmund da Alemanha enfrentando a equipe do Sporting de Portugal. Dos últimos 5 jogos jogados pela equipe do Borussia Dortmund, perdeu 2 e venceu 3. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sporting, empatou 3, perdeu 1 e venceu 1. A equipe do Borussia Dortmund, dos últimos 5 jogos disputados contra a equipe do Sporting, venceu 4 partidas, enquanto a equipe do Sporting venceu apenas 1. Melhor opção para esse confronto, já que o primeiro jogo ficou em 3-0 para a equipe do Borussia Dortmund, vamos de casa fora. Vamos deixar essa partida em aberto. Pelo campeonato inglês, a Premier League, temos Aston Villa enfrentando a equipe do Liverpool. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Aston Villa, empatou 2, perdeu 1, venceu 2. A equipe do Aston Villa é a 9ª colocada do campeonato inglês, com 38 pontos ganhos. Já a equipe do Liverpool, dos últimos 5 jogos disputados, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. A equipe do Liverpool é a primeira colocada com 60 pontos ganhos. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 2 empates e 3 vitórias para a equipe do Liverpool. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Liverpool para vencer. Liga dos Campeões. Temos a equipe do PSG da França enfrentando a equipe do Brest da França. Aqui temos um confronto francês. O último jogo entre as duas equipes pela Liga dos Campeões, a equipe do PSG venceu por 3-0. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSG, venceu todas suas 5 partidas. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Brest, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Nos últimos 5 confrontos entre as duas equipes, houve 4 vitórias para a equipe do PSG e 1 empate. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida abaixo de 3 gols e meio. Liga dos Campeões, temos a equipe do PSV da Holanda enfrentando a equipe da Juventus da Itália. O último jogo entre essas duas equipes, a equipe da Juventus venceu o jogo por 2-1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do PSV, empatou 3, perdeu 1, venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe da Juventus, perdeu 1 e venceu 4. Os últimos 2 confrontos entre as duas equipes ficou com a vitória da equipe da Juventus. Melhor opção para esse confronto, vamos de uma dupla chance. Juventus para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Liga dos Campeões. Temos a equipe do Real Madrid da Espanha enfrentando a equipe do Manchester City da Inglaterra. O primeiro jogo entre essas duas equipes ficou com a vitória do Real, que venceu por 3-2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Real, perdeu 1, empatou 2, venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Manchester City, perdeu 2, venceu 3. Os últimos 5 confrontos entre as duas equipes, ficou com 2 vitórias para a equipe do Real Madrid, 2 empates e 1 vitória para a equipe do Manchester City. Visto que a última partida foi um jogo que saiu vários gols, acredito eu que nesta partida não será tantos gols assim. Então para este jogo vamos de partida abaixo de 3 gols e meios. Copa Libertadores, fase de classificação. Temos a equipe do El Nacional do Equador enfrentando a equipe do Barcelona do Equador. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do El Nacional, perdeu 3, venceu 2. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Barcelona, perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. Os últimos 5 confrontos entre essas duas equipes,
houve 2 vitórias para a equipe do El Nacional e 3 vitórias para a equipe do Barcelona. Melhor opção para esse confronto. Vamos de uma dupla chance. Barcelona para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Copa Libertadores, fase de classificação. Temos a equipe do Boston River do Uruguai enfrentando a equipe do Nublense do Chile. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boston River, perdeu 3, empatou 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Nublense, empatou 1, perdeu 2 e venceu 2. Melhor opção para esse confronto. Vamos de uma dupla chance. Nublense para vencer ou partida terminando empatada. Empate fora. Copa do Brasil. Temos a equipe do Boa Vista enfrentando a equipe do CSA. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Boa Vista, do Rio de Janeiro, ela empatou 5 partidas. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do CSA, perdeu 3 e venceu 2. Visto de acordo com a análise dessas partidas, a melhor opção para nós é irmos de partida de gols, partida acima de 1,5. Copa do Nordeste. Temos a equipe do Fortaleza enfrentando a equipe do Vitória. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Fortaleza, perdeu 2 e venceu 3. Já pela Copa do Nordeste, a equipe do Fortaleza é a segunda colocada do Grupo A, com 6 pontos ganhos. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Vitória, empatou 1 e venceu 4. Pelo Grupo A, a equipe do Vitória é a primeira colocada, com 7 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Fortaleza e 2 vitórias para a equipe do Vitória. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols, partida acima de 1,5. Copa do Brasil. Temos a equipe do Asa enfrentando a equipe do Atlético Goianiense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Asa, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Das últimas 5 partidas disputadas pelo Atlético Goianiense, empatou 1 e venceu 4. Os últimos 2 confrontos entre essas duas equipes ficou com 2 vitórias para a equipe do Atlético Goianiense. Melhor opção para esse novo encontro. Vamos de fora. Atlético Goianiense para vencer. Copa Libertadores. Temos a equipe do Central da Venezuela enfrentando a equipe do Corinthians. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Central, empatou 2, perdeu 2 e venceu 1. Já dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Corinthians, empatou 2, venceu 3. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Corinthians para vencer. Bilhetes pronto com as seguintes sugestões. Temos um bilhete da Liga dos Campeões da seguinte forma: Real Madrid vs Manchester City, partida abaixo de 3 gols e meios. PSG vs Brest, também a mesma coisa, vamos de partida abaixo de 3 gols e meios. Borussia Dortmund vs Sporting, vamos deixar o jogo aberto, casa ou fora, sendo que haja um vencedor na partida. PSV vs Juventus, vamos de uma dupla chance para a equipe da Juventus, Juventus vencendo a partida ou partida terminando empatada, empate fora. Fortaleza vs Vitória, partida acima de 1,5. Asa vs Atlético Goianiense, fora, Atlético Goianiense para vencer. São Raimundo vs Grêmio, fora, Grêmio para vencer. Universidade Central da Venezuela vs Corinthians, vamos de fora, Corinthians para vencer.